Olá, eu gostaria de conversar com você que se casou agora, né, ou que esteja casado já há algum tempo, e já te fazia uma pergunta. Você sabia que o seu casamento é um compromisso de aliança? E que considerar o conceito de casamento como aliança nos propõe certas implicações? Muito bem. O que significa então para um casal adotar o conceito de casamento como aliança? A aliança de casamento, ela é definida como o vínculo sagrado entre homem e mulher, ou seja, uma relação heterossexual, instituído por Deus e firmado diante dele, consumado normalmente pelo intercurso sexual e a consequente geração de filhos. Na perspectiva de uma perfeita conjugalidade, aceitar o conceito de aliança de casamento significa que o casal precisa entender e se comprometer com pelo menos 5 coisas. Primeiro, o casal deve comprometer-se com a perenidade do casamento. Uma vez que foi estabelecido por Deus, o casamento ele foi planejado para ser permanente, como está dito lá no Evangelho de Mateus, capítulo 19:6, quando diz: assim eles já não são 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. E ainda podemos ver em Marcos 10:9, que diz: portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Portanto, queridos, o casamento constitui um compromisso sério que não deve ser assumido de forma leviana ou de maneira irrefletida. Não. O casamento envolve uma promessa e, acima de tudo, um voto solene, feito não apenas ao cônjuge, ao sacerdote celebrante, mas, antes de tudo, diante de Deus. Portanto, o divórcio não é permitido, exceto em certas circunstâncias biblicamente prescritas, como, por exemplo, a cláusula excetiva, lá de Mateus capítulo 19, verso 9, como o próprio Cristo instituiu. Todavia, existe ainda uma alternativa sensata para não entristecer e ferir o coração divino, e não provocar nele o ódio, aquele ódio que está descrito lá em Malaquias capítulo 2:16, quando o texto diz que Deus odeia o divórcio. Portanto, existe, antes do divórcio, a opção do exercício do perdão. Quando os envolvidos, deixando Deus trabalhar a dureza de seus corações, possam liberar o perdão ao seu parceiro que tenha cometido qualquer deslize. A segunda coisa é a sacralidade do casamento. O casamento não é apenas um acordo humano entre 2 indivíduos que consentem com ele uma união civil. O casamento é um relacionamento vivido diante de Deus e com sujeição a esse mesmo Deus. É o que está escrito em Gênesis capítulo 2:22. Embora seja sagrado, porém o casamento não é um sacramento, como postula a fé católica, porque ele não é uma união mística sob os auspícios da igreja que serve de veículo para obter ou manter a salvação. Terceiro, a intimidade do casamento. O casamento é o mais íntimo de todos os relacionamentos humanos, que une homem e mulher como uma só carne, como vemos escritos em Gênesis capítulo 2, 23 a 25. Entregar-se a este tipo de relacionamento envolve deixar a família de origem e unir-se ao cônjuge, o que significa estabelecer, então, uma nova colônia, uma nova unidade familiar, distintas das 2 famílias de onde o casal originou. Ainda que uma só carne, surgir a relação sexual e normalmente a procriação em seu cerne, o conceito implica a formação
de um novo relacionamento, o de parentesco, por meio do mais íntimo dos vínculos humanos entre dois indivíduos, que são agora aparentados. Em relação à mutualidade do casamento. O casamento é um relacionamento de abnegação mútua e voluntária entre dois seres humanos. Podemos ver o apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aos Efésios, capítulo 5, 25 a 30. Os cônjuges devem se preocupar, acima de tudo, com o bem-estar um do outro e se comprometer um com o outro em amor e devoção firmes. A aliança do casamento implica a necessidade de perdão e restauração do relacionamento no caso de algum deslize por parte de um dos companheiros conjugais. No casamento também é necessário que haja mutualidade. Entre os parceiros, a mutualidade deve existir. E mutualidade não significa, porém, igualdade de papéis. As Escrituras Sagradas deixam bem claro que as mulheres devem se sujeitar aos seus maridos e ser suas ajudadoras, não tapetes para ser pisado. Ajudadoras adequadas, né? Enquanto os maridos devem arcar com a responsabilidade final pelo casamento diante de Deus. Queridos, tem ainda a exclusividade do casamento. Além de ser permanente, sagrado, íntimo e mútuo, o casamento também é exclusivo. Isso significa que nenhum relacionamento humano deve interferir com o compromisso de casamento entre marido e mulher. Por esse motivo, Jesus tratou da imoralidade sexual da pessoa casada. Vai lá em Mateus 19:9. Inclusive os pensamentos lascivos, né, do marido estão em questão. Quando o Evangelho de Mateus diz em 5:28, com extrema seriedade: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Por esse motivo também, o sexo antes do casamento é ilegítimo, pois viola os direitos exclusivos do futuro cônjuge. Como o livro de Cantares de Salomão deixa bem claro, somente no contexto seguro do vínculo matrimonial exclusivo, cada cônjuge pode se entregar de forma livre e plena na sua sexualidade. Um abraço, que Deus te abençoe.